estar mais uma vez aqui, junto com os irmãos, conhecendo alguns que não pude conhecer na quarta, e estou feliz de estar louvando a Deus juntamente com os irmãos. Trago também o abraço e a paz do meu pastor, ali Paulinho, e que Deus, irmãos, possa fazer coisas grandes nesta noite. Quem acredita que Deus faz milagre, eu creio que você vai receber o milagre. Porque o milagre de Deus só se realiza na nossa vida dependendo de nós. O milagre de Jesus vir na nossa vida só depende da nossa fé. E a Bíblia nos mostra isso em todas as passagens que os homens receberam os milagres. Toda vez que Jesus ia oferecer o milagre ou fazer o milagre, ele dizia se a pessoa tinha fé. Se tivesse a fé, a pessoa recebia. E se nesta noite você tiver fé, dessa circunstância, dessa adversidade que te assola e te rodeia, se você tiver fé nesta noite, Jesus vai operar um milagre. Seja hoje ou seja amanhã, mas de uma coisa certa, ele vela para com a sua palavra e assim te dá o milagre. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 6. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos parafrasear em 1 Samuel capítulo 17 também. Todos acharam Efésios capítulo 6, versículo 14 em diante? A palavra de Deus diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, diga escudo da fé, Escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, diga o capacete da salvação, capacete da salvação, e a espada do Espírito, diga a espada do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Parafraseando, abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus nesta noite. 1 Samuel capítulo 17, o versículo 45, para estarmos fazendo uma conjectura sobre o livro de Efésios. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, diz da seguinte forma: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, diga espada novamente, espada, e com lança, diga lança, lança, e com escudo, diga escudo. escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Esta é a palavra que Deus colocara em meu coração nesta noite, irmãos, para estarmos meditando um pouco nela, a qual Deus me envolveu nestes 2 capítulos, qual fala sobre a armadura. E para conseguinte, então, Deus me deu um tema chamado por diferentes armaduras. Quando nós vamos olhar sobre armaduras dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar essa palavra algumas vezes, mas somente nesses 2 capítulos aqui é que ele faz um diferencial. A Bíblia diz que ele começa a descrever sobre essas armaduras. E assim, ora, eu pergunto, por que armaduras? Conseguinte, é um tempo de vida hoje que nós vivemos no mundo. A armadura, irmãos, é para nos proteger. A armadura que a Bíblia diz é para nos dar uma proteção sobre todas as coisas que vêm ao nosso encontro. A Bíblia diz no 1 Samuel, no capítulo 17, que essa armadura é física, que esta armadura é para proteger o nosso corpo físico, a nossa matéria-prima, qual Deus pegou do barro e fez ali então um homem. Esta armadura que diz em relação a Davi e Golias é uma armadura que protege a carne, que protege as coisas que muitas das vezes nós sentimos a dor, a carne, o corpo físico. Porém, a outra armadura que Paulo enxerga na cidade de Éfeso, que Paulo enxerga na igreja de Éfeso, é uma armadura diferente,
Uma armadura que significa o espiritual do corpo humano. Quando então eu entrei nessa passagem, comecei a meditar sobre essa armadura, Deus falou fortemente ao meu coração dizendo: não pode somente proteger uma das esferas da nossa vida. A esfera da nossa vida que tem que ser protegida pelas armaduras que nos relacionam à Bíblia Sagrada é a esfera da espiritualidade e a esfera da vida física. Quando então eu comecei a ler e entender o porquê dessa carta que Paulo trazia ao seu filho Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso. Timóteo estava passando por uma grande decadência em volta dele, olha, porque Timóteo foi aprendido por sua mãe e sua avó, e ali então teve um amadurecimento espiritual, para que quando as provas e as dificuldades viessem sobre a vida dele, ele tivesse a armadura primeira espiritual, para que depois pudesse fluir a armadura física que era no seu corpo. E quando então Paulo começa a descrever sobre esta armadura, Paulo se encontrava preso em uma cadeia. Um homem que nós conhecemos por caráter cristão poderoso, um homem que nascera ao encontro fisicamente por ele e espiritualmente por Jesus Cristo no caminho de Damasco. Paulo então agora tem um encontro com Jesus neste meio caminho aí. E então Paulo aprende por 3 anos e meio com o próprio Jesus Cristo a ter uma armadura diferente, a ter uma armadura que ele não ainda tinha. Paulo aprendeu tudo enquanto nós lemos as cartas de Paulo, as 13 cartas que ele então manda para com as suas igrejas. Paulo então já está maduro e sabendo que era preciso aprender e ter uma armadura espiritual, porque a Bíblia diz que nós temos que cuidar primeiro do nosso espírito, primeiro as coisas espirituais, para que nós possamos fazer fluir e transparecer a armadura física do nosso corpo, que é a secular. Paulo então aprende algumas coisas durante esta caminhada que teve o encontro com Jesus Cristo, e aí começa a padecer as necessidades. Paulo, quando escreve estas cartas a Timóteo, Paulo já sentiu o peso da armadura física, que sentia a armadura lá dentro da cadeia, sendo preso por alguns dos homens que eram contra a apologia cristã. Paulo então aprendeu agora a subverter os mandamentos de que ele tinha aprendido outrora com Gamaliel. E aí então ele tem uma nova descoberta. E quando então ele está na cadeia, que lá preso estava com algemas e grilhões, eu imagino que Paulo olha na porta daquela cela, e a Bíblia diz que ele estava encarcerado junto com Silas, naquela noite em que se dizia que ele estava lá cantando e salmodiando junto com Silas. Quando Paulo olha para frente, que vê na porta do cárcere aquele soldado, Paulo olhar com a armadura, que podia trazer exemplo para a vida espiritual, não somente dele, de Silas, mas de todos aqueles presos que estavam lá. E quando então eu comecei a meditar, eu fui diretamente ao livro de 1 Samuel, a qual Deus mostra para nós também outra característica de armadura para a nossa vida. Como já disse, nós temos que proteger as 2 esferas da nossa vida, porque muitos falam por aí que o corpo não precisa ser domado, o corpo não precisa aprender nada, temos que castigar o corpo para conseguir a vida eterna. Não, é mentira. Deus se importa com o nosso corpo, sim. Deus se importa com a vida secular que você toma. Deus se importa com o seu corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então você não tem que degradar o seu corpo. Muito em breve ele vai sofrer aflições, vai rodear as celas do inimigo. Aí Jesus vem para nós hoje, nesta noite, dizendo para você assim: olha, não degrade o seu corpo físico, não faça o que muitos dizem por aí, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Que me leva ao Israel, ele mostra para Samuel que as armaduras físicas e secular para nada aproveitam, mas é preciso usar, porque mesmo assim Davi usou, mas Davi viu que não era necessário para aqueles que acreditam em Deus. A armadura secular que Davi usou aqui por alguns minutinhos não importa para o crente. A armadura que o crente tem que ter na sua vida é a proteção divina, a confiança no Deus de Israel. Olha, e Deus se alegra disso,
viver usando essa armadura espiritual de que Paulo lá vai dizer, de novo, meu filho. Ora, no livro de Efésios, na carta de Paulo ao Efésios, na cidade de Éfeso, ele começa descrevendo algumas coisas, alguns conselhos para Timóteo, sobre pai, sobre filho e muitas outras coisas. Mas quando chega do versículo 10 em diante, ele muda a rotatória da conversa e começa dizendo, estáis, pois, firmes, ô filho Timóteo, porque vem aí avalanches na vida desta igreja, como já havia mesmo. E Paulo então começa a imaginar, e pelo Espírito de Deus, ele tem aquela revelação. Ora, primeiro eu quero ir no livro de Samuel, para nós então concluirmos esta palavra no livro de Efésios. Quando então a Bíblia nos mostra que um homem lá dos filisteus sempre assolava Israel, porque Israel estava separado de Deus, e então o exército dos filisteus sempre tentando escravizar a vida do homem, sempre tentando colocar jugo pesado na vida do povo de Deus, que era Israel. Deus então estava lá do céu sempre contemplando a escravidão daqueles homens. E quando então, ora, Deus se manifesta e olha lá na casa de Jessé o belemita e diz assim, de certa forma, ora Samuel, vai lá na casa daquele homem, porque lá tenho eu provido de uma pessoa, de um menino, que vai tirar Israel dessa escravidão. E quando então, ora, a Deus dá esta palavra ao seu profeta, o profeta corre em diante e vai na casa deste homem. É aí que começa a história. Davi nasce, Davi cresce e está pastoreando o rebanho de seu pai. E então a promessa de Deus, que lá atrás já era dita, que haveria um homem que ia vir para que pudesse restaurar a vida espiritual e a armadura espiritual para o povo de Israel. Ele estava lá no campo pastoreando as ovelhas de seu pai. E então o sacrilégio, a dificuldade batia nas portas do povo de Israel. Quando a dificuldade vinha, Deus não tinha ninguém para que pudesse livrar o povo de Israel. Anos se passaram, anos vieram e Deus não achava uma pessoa, tanto que Israel pediu rei, e Deus assim calado, mandando e assim determinando dos altos céus que a promessa tinha que vir, e já estava escrito porque ela ia vir, porque Deus sempre vela com a sua palavra. Porém, o povo se desesperou e pediu rei. Ora, Deus olhou lá de cima e contendeu com Samuel e disse, Samuel, não é esse aí que eu quero, eu já tenho provido. Porém, Samuel, faça o que o povo está pedindo. Então Deus permitiu que viesse Saul, mas Saul passou, e aí então veio a fase espiritual para o povo de Israel. Veja bem, que Deus sempre escolhe as pessoas que não são. Veja bem, que Deus sempre pega as pessoas que não se aparecem. Veja bem, Deus sempre pega as pessoas que são menores. Veja bem, Deus sempre pega as pessoas que estão por trás das cortinas. Veja bem, Deus sempre escolhe rabiscos que o povo não dá importância. Veja bem, Deus sempre escolhe pessoas para confundir os outros que pensam que são sábios. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 1 diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Foi assim que aconteceu na vida de Davi. Davi estava pastoreando o rebanho, tinha os homens de Jessé que lutavam lá no exército, porém Deus estava ali concretizando a promessa na vida de um menino ruivo, na vida de um menino que tinha aproximadamente seus 16 a 17 anos, de um menino que estava separado da família, de um menino que era escravizado pelo trabalho porque era ruivo, desprezado, de um menino que ninguém dava importância até mesmo dentro da família, porque já tinha homens guerreiros que trabalhavam para Israel. Mas Deus estava vendo, como está vendo você nesta noite. Podem muitas pessoas nem olhar para você, podem muitas pessoas achar que você não vai, podem muitas pessoas dizer que você não serve não, mas uma coisa é certa, você está atrás das cortinas, mas Deus sempre aparece por trás dessas coisas, para te dizer que vai te levar ao léu de uma grande multidão, para dizer para você que você vai aparecer, você vai sair das montanhas, você vai sair do meio da sua família, que te chama que você não é ninguém, e Deus vai te mostrar e colocar no altar, dizendo que você é sim preferido
homem que pensa. É interessante que Deus, aleluia, Ele busca lá para trás mesmo. Vai lá no cerrado, vai lá fedendo ovelha e transforma. Como transformou a sua vida nesta noite. Como transformou a sua vida. Quem olhava para você dizia que não ia dar, não tem jeito. Você não sabe nem falar, não canta, não prega. Você vai somente sentar em um banco, mas uma coisa é certa. Tem alguém vindo na tua direção como um profeta de Deus, para te fazer lembrar que Deus fez uma promessa na sua vida, para te fazer lembrar que você vai andar para frente, para te mostrar que você vai sair da cortina, para te mostrar que você vai sair da montanha, para te mostrar que você vai sair dos vales, para te mostrar que Deus é verdadeiramente na sua vida e vai te triunfar, porque Deus ama a sua vida. Glória a Deus, aleluia. E Deus me mostrou então através dessa passagem um duelo em que muitos olhavam e diziam: ah, isso aí sim é guerreiro, é forte, é destemido, é esse que vai para frente. Enquanto Deus olhava para o outro lado e diz: estão te desprezando, mas tu és meu. Não dou nada por você, mas tu és meu. aleluia. Sou eu que pego as pedras que não falam, que não andam, mas transformo em rochedo, porque eu sou a rocha, e quem está comigo é filho de rocha, rochedo, é pedra viva, como disse Pedro, como disse Jesus melhor para Pedro, dizendo: tu és Pedro, que no grego, no original, quer dizer pedra, masculino. Ora, se Pedro é pedra no homem masculino, Jesus é rochedo, ele vai te dar vitória e vai mostrar para muitos quem é você na presença dele. Aleluia. Aí então, a Bíblia diz que aparecia um homem dos filisteus, a qual durante 40 dias vinha então diante dos filhos de Deus para aprontar, para afrontar. E Deus me deu uma revelação tão grande sobre essa passagem, que aquele gigante, aquele filisteu simboliza hoje as provas e as dificuldades que nós temos. Lembre-se bem do que eu disse no começo. O tema é diferentes armaduras. Quando Deus então vê a necessidade de Israel, quando Deus então vê que Israel estava sofrendo, Ele age. Ele vem com toda segurança e poder para mostrar para nós que a situação que é contrária à nossa dependência por causa da fraqueza da carne, Ele vem dizendo para nós assim: olha, se você der lugar e abrir o teu coração, eu dou vitória. E foi sempre desse jeito para o povo de Israel. Quando então, ora, o seu pai Jessé, pai de Davi, envia ele lá naquela batalha, aonde se travava-se a luta, a peleja, fila por fila, fila com fila. Quando Jessé então sente de Deus enviar Davi com aqueles pães e aquelas farinhas, Davi vai correndo, Davi vai andando, vai correndo e chega lá. E quando Davi chega lá, ele encontra seus irmãos e pergunta se vai bem. Seus irmãos logo viram a cara. Com Davi é necessário, quando Deus chama uma pessoa, é necessário. Quando Deus escolhe uma pessoa, é necessário. Quando Deus separa uma pessoa, logo vem gente da própria família dizendo: eu conheço o teu coração, que tu estás aqui só para duvidar das coisas. Ora, com quem tu deixaste as ovelhas, mas tu preparou tudo, tu já deixou tudo nas mãos de outra pessoa, porque o chamado divino na sua vida é: deixa as ovelhas, deixa o teu rebanho, porque eu tenho coisa maior. E nesta noite eu quero vos dizer que você deixou o que você fazia, porque tu entendestes o chamado de Deus na sua vida. E pega isso, guarda isso, gruda nisso, porque a promessa de Deus na sua vida é maior do que qualquer circunstância que te rodeia. Aleluia. Pegue o que Deus te deu e agarre. Pegue o que Deus te deu e agarre e não solte, porque o que Deus te deu, Ele vai ver lá e vai lutar com você até o fim da sua vida e vai te dar vitória. A glória do nome de Jesus. Davi escuta o intento daquele gigante e diz: o quê? Primeiro particular de Davi com seus irmãos, os irmãos deles não se agradam. Mas aí Davi não dá importância e vai para outros, porque o chamado de Deus na vida de Davi ele sabia. Ora, uma hora antes disso aí,
Davi tinha sido escolhido e sido ungido lá na sua própria casa. Depois disso, a Bíblia diz que o espírito de Saul era atormentado por um espírito de Davi, quando moço ia lá tocar a harpa, tocar a música, e dizia: sai dele, espírito maligno. E o espírito maligno não saía. Mas a Bíblia diz que algum tempo depois passou, Davi ficou mais formoso, ficou mais grande. Ô irmão, o que Deus mostrou para mim aqui é o importante. O que Deus mostrou aqui, me revelou, é algo grande. Ele disse assim: olha, já que os outros te olham e não te dá nada, eu vou te separar, vou te dar um banho de misericórdia, vou te dar um banho de benignidade, vou te dar um banho de amor, vou te dar um banho de bondade, vou te dar um banho, vou te transformar inteiro, para que aquele que olhava para você não te reconheça, porque Deus faz assim na vida do homem, Ele transforma por completo. Então Davi se acha diante de Saul dizendo: olha, Davi chega para Saul e começa dizendo: ô Saul, não desfaleça o teu coração, rapaz, não se atemorize diante desse gigante aí não, irmão. Deixa eu lhe dizer uma palavra profética. Se você está passando por situação adversa, escute e pegue isso. Se você está passando por uma luta travada, saiba de uma coisa: essa luta que você está passando tem um limite, tem um ponto final de Deus. E além do ponto final de Deus, Ele colocou uma vírgula para que o teu ministério não caia e acabe por aí não. O que Deus colocou um ponto, terminou a história. E o que Deus terminou, aquilo lá que colocou a Bíblia dizendo para você: eu tenho uma nova história para a tua vida. Eu tenho uma nova história e vou continuar escrevendo a tua história. Glória a Deus. A tua vida não para por aí. Teu ministério não para por aí. O teu cântico não para por aí. A tua pregação não para por aí, porque quem te deu foi Deus. Não foi qualquer homem, não foi pastor, não foi profeta, não foi evangelista, não foi presbítero, não foi cooperador, não foi diácono, não. Veio diretamente do céu para a tua vida. Segura isso, meu irmão. Segura isso, minha irmã. Porque o que Deus deu para você, Ele não toma. Só quem pode guardar dentro de um armário e esquecer é você mesmo, mas não pode. Porque isso é precioso na sua vida. Davi, então, se encontra com o gigante. A Bíblia diz que os filisteus ficaram numa montanha da Quem, e o povo de Israel ficaram numa montanha da Além. No meio da batalha, da peleja, ficou o vale de Elá. A Bíblia diz que era inclinado de um monte para o outro monte, e embaixo ficava o lugar de guerra. Assim é a nossa vida. Tem altos, tem baixo, mas quando para no meio, é onde Jesus quer que nós ficamos. Porque sempre quando o milagre aconteceu, que Jesus vinha, Ele se posicionava no centro, no meio. É no meio que Jesus quer que você fique. É no centro da vontade dEle que Ele quer que você fique. Não ande para trás, não ande para frente, não ande para os lados. Não, quando Ele te mandar você ficar no centro, não saia do centro, porque a vitória vai vir do céu para a tua vida. E é no centro da vontade dEle que você vai adquirir conhecimento. A Bíblia diz que o monte Elá ficava lá. Sabe onde Deus deu vitória para Davi? Onde foi que Deus deu vitória para Davi? A Bíblia diz que se um descesse do monte para baixo primeiro, sofria as consequências da inclinação baixa. A Bíblia diz que quando um descia para subir, sofria inclinações, o corpo padecia, e quem chegava do outro lado já estava fraco. Porém Davi era moço, porém Davi era forte, porém Davi era musculoso, era homem de guerra. Ele chega para Saul e dá o testemunho dele dizendo: Saul, tem uma coisa, você pode olhar para mim e não dá nada, mas lá, junto com as minhas ovelhas lá, eu rasgava o urso no meio. Lá com as minhas ovelhas, o leão vinha e arrebatava elas, eu rasgava ele pelo meio. Deixa comigo, porque o Deus ao que eu sirvo vai me dar vitória, Saul. A Bíblia diz que Saul era o homem mais privilegiado para combater com aquele gigante. Porém Saul teve medo. E aí então Deus proveu a sua promessa dizendo: chegou a hora, Davi. Ei, você é pequeno,
prostrado, você não aparece, mas uma coisa é certa: você é pequeno dentro dos homens, dentro da visão dos homens, mas diante de Deus você tem um preço alto, você tem um preço imaginável aos olhos dos homens. E quando a Bíblia diz que Saul ouve o testemunho de Davi, ele pega a sua couraça, fica sozinho, sem nada, dentro do seu cômodo lá, veste a armadura de Davi. Davi começa a andar e de repente vira para Saul e diz: alô, Saul, com isso aqui eu não consigo andar. Diga comigo: a armadura do mundo, não serve para crente. A armadura do mundo não consegue barrar a armadura espiritual. Isso eu vou lhe provar agora. Quando Davi tira a sua armadura de Saul do seu corpo, Davi está dizendo: não, a tua armadura, Saul, ela tem fragilidades. A tua armadura, Saul, ela tem ponto fraco. A tua armadura, Saul, ela deixa um buraco na testa onde pode ser atingido. Aí ele mostra para Saul dizendo: tira, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Davi conhecia a armadura espiritual. Davi conhecia o Deus a quem ele servia. Ei, irmão, não se desespere com a circunstância que te rodeia, que vem as tormentas, as porradas, que vem as pedradas. Não, se você confia, acredita, vista-se da armadura espiritual que Deus te deu. Aleluia. Quando Paulo aceita Cristo, Paulo chega a dizer que na sua armadura secular e firme, ele começa dizendo: eu levei 41 chicotadas menos uma, mas estou feliz com Cristo, porque a minha armadura é espiritual. Quando Paulo anda pregando e anunciando o Evangelho, Paulo diz lá na sua carta à sua igreja, dizendo: eu carrego comigo na minha armadura física as marcas de Cristo, mas na minha armadura espiritual eu levo o meu Senhor estampado no peito, dizendo: eu tenho Cristo na minha vida, e a armadura física e mundana não vai servir em mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Davi olha para a circunstância e fala: vou terminar, irmãos. Eu queria puxar para Paulo, mas não vai dar. Em outra ocasião eu falo sobre Paulo. A Bíblia diz então que Davi vai. Quando o gigante olha para ele, lembre-se que o gigante que eu falei, o Golias, simboliza as pedradas e o sofrimento. Quando Golias olhou para Davi, desprezou e amaldiçoou eles com seus deuses, os deuses filisteus. Mas a Bíblia diz que quando o gigante vai correndo de encontro com Davi, Davi olha para a sua armadura espiritual e fala: não, esse povo precisa saber que tem, que há e que vai prevalecer o Deus do impossível, o Deus de Israel. Meu irmão, a nossa fé tem que ser nesta maneira. A pedrada vem, a circunstância vem, mas não tem conta com isso, não leva em conta não. As pedradas que vão vir, é certo que vai vir. Jesus profetizou, foi uma promessa até que Jesus falou: vai vir. Mas se você estiver vestido com a couraça, o escudo da fé e a espada, que é a palavra de Deus, você vai vencer, vai atravessar os mares, vai atravessar as muralhas e vai cantar o hino da vitória, porque Cristo está no seu barco e vai com você até o fim dessa jornada. Aleluia. Graças a Deus. A Bíblia diz que Davi se encontra com Golias. Irmãos, pense comigo. A Bíblia diz que o gigante Golias era mais ou menos 2,96 m, algum historiador diz, era quase 3 metros. Davi tinha aproximadamente nesse tempo aí seu 1,70 m, seu 1,65 m, o dobro de Davi. Vamos bem? A Bíblia diz que a armadura de Saul pesava 54 quilos. A Bíblia diz que a lança de Saul pesava aproximadamente só a ponta, 7 quilos. Imagine, irmão Rafael, se pega no corpo de Davi. Aleluia. Ei,
Eu tenho uma palavra profética sobre isso. A luta que você está passando, a provação que você está passando, pode ser maior que o peso que você está sentindo. Mas uma coisa é certa: a lança, a espada de Golias não vai pegar em você, porque você é guerreiro, você é guerreira, você sabe lutar com as armas espirituais. Ela vai passar por você e não vai te ferir. Porém, a lança que você usa, a espada que você usa, não é preciso nem atirar na carne física de Golias, não. A Paulo diz em suas cartas, dizendo que a tua luta, filho e filha, não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e potestades que rodeia as cidades e convizinhas do céu. Eu quero lhe dizer nesta noite: a provação vai passar, a luta vai passar, porque você está vestido com a couraça da justiça, com o escudo da fé e com o capacete da salvação, e ainda tem na sua mão a espada, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você não vai perder, você não vai perder. Você vai ganhar. Deus te chamou para ser cabeça, Deus não te chamou para ser cauda. Você vai ser vitorioso, porque a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. Aleluia. Eu sempre digo isso, pastor. Nós somos corpo de Cristo, não somos? Somos ou não somos, igreja? Nós somos corpo de Cristo ou não somos? A Bíblia diz que Jesus é o que do nosso corpo? Vá pensando aí. Eu vou lhe dizer se você perde batalha agora. Levante, por gentileza. Sempre na permissão do pastor, que já estou acabando. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Aleluia. E que nós somos o corpo de Cristo. Isso está bem frisado na Bíblia. Davi entendia o mistério de Deus. Davi dizia em suas palavras: olha, Golias, você vem a mim, Golias, com escudo, com lança, você vem com todas essas armas, Golias, mas eu quero te provar uma coisa: eu não vou com nada disso, mas vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí, para finalizar essa palavra, antes de chegar a um dos montes que estava lá, Davi chega e passa no ribeiro. Aleluia. E tem um particular com Deus ajoelhado na beira daquele rio, onde tinha umas pedrinhas, irmão Rafael, que era a palavra, que era a bala, que era a espada de Deus na mão do crente. Ele se ajoelha e começa dizendo: Senhor, eu vou para a guerra diante de Golias, em nome do Senhor. Aí o interessante é que Davi se ajoelha, pega uma pedrinha, pega duas pedrinhas, pega três pedrinhas, pega quatro pedrinhas, pega 5 pedrinhas, coloca no seu alforje e corre diante das montanhas, dizendo: ei, Golias, tu vens a mim com espada e escudo, porém eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, irmão, não é somente uma prova que vem em você, não é somente uma luta que vem em você, mas são várias lutas, porque Davi pegou aquelas 5 pedras, profetizando na minha vida e na sua vida, que 5 pedras são mais do que uma luta. E quando a Bíblia diz que Davi pegou 5 pedras para se então dar de frente com um só homem, Davi então falou: olha, eu conheço tua família, Golias, e eu sei que nas batalhas de Israel era necessário a família estar para poder ver a briga. Davi pegou 5 pedras, dizendo: é uma para você, Golias, é outra para o seu irmão gigante, Golias, é outra para o teu irmão gigante, Golias. Golias tinha 5 irmãos gigantes, e Davi pega as 5 pedras, dizendo: ei, aleluia. Glória a Deus. Davi estava dizendo: se vir teu irmão, eu mato também. Golias, não vai ser só tua cabeça que eu vou arrancar. Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Quando você pede uma coisa para Deus, Deus te dá mais. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus é recalcada e sem medida. Aleluia. Vá pedindo, vá pedindo, vá pedindo. Levante a sua mão nesta noite. Adore o Deus que está presente, porque Ele vai te dar a vitória. Oh, Senhor, aleluia. Davi roda a pedra na funda. Davi conhecia a armadura que
pegar e vou te dar o teu corpo para as aves e as bestas deste campo, Davi. Davi olha para Golias, então vem que o negócio vai ser bom hoje, Golias. Vem que eu estou te esperando e o que você está falando é eu que vou fazer. Irmãos, acredite nessa palavra, levante a sua mão, abra ela para o céu que eu vou profetizar. A bênção e a vitória de Deus vai estar na tua mão a partir do momento que você olhar para a dificuldade, para a luta e dizer: eu vou diante de ti, luta, eu vou andar para frente e briga, porque eu sei que vou vencer. Louvado seja o nome de Jesus. Receba nesta noite esta convicção: Deus está com você, Deus vai andar com você, Deus vai lutar com você, Deus vai te dar vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Nesse momento eu finalizo dizendo: Paulo reconheceu, quando o soldado estava lá, ele viu o soldado vestido e pegou aquelas armas físicas como espirituais. A luta física e material que você passa é representando a vitória espiritual que você espera. Aleluia. Nesta noite eu quero encerrar aqui dizendo: vista-se da armadura. Principalmente, pastor, nos dias que nós vivemos. Eu e o Rafael estávamos conversando ainda no carro dizendo: a luta é grande nesse mundo, a luta é tremenda. Tem muito crente achando que é crente, mas na verdade está vestido com a armadura do mundo, pegando tudo aquilo. Não, irmão, temos que olhar os nossos olhos espirituais e dizer: essa armadura eu não quero, eu quero a espiritual, porque ela é sempre vitoriosa. Deus está dando armaduras espirituais nesta noite, porque Ele quer te ver saudável, porque Ele quer te ver batalhando. Deus nesta noite abre as janelas do céu para entregar a armadura espiritual para a tua vida. E a partir de hoje tua vida vai mudar, porque a armadura física saiu e a espiritual entrou em ação. Neste momento eu estarei orando, glorificando e exaltando o nome do Senhor para todo sempre. Feche os seus olhos e peça a armadura espiritual que permaneça para sempre na sua vida. Senhor Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Deus querido, a tua palavra foi pregada, as armaduras que necessitamos foi pregada e falada, foi aqui dirigida pelo teu Santo Espírito, Senhor, para que nós venhamos estar num estado de alerta, buscando as armas espirituais, buscando as coisas que é sempre vencedora, a qual Jesus disse: buscar primeiro o reino. Ó Senhor, é a armadura que nós precisamos. Vista os teus filhos nesses últimos dias com esta armadura espiritual. Vista os teus filhos nesses últimos dias com este poder, com esta graça, com esta unção na nossa vida, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos dá, Senhor, o revestimento desta armadura, para que nós não venhamos cair em tentação e nem fraquejar nas áreas difíceis. Deus, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta noite. Amém e amém.